essa obra, que estaria no seu último ano de conclusão, pudesse ser efetivamente entregue. Repito, não foi oportunizado a parte apelante trazer aos autos, através de testemunhas de pessoas que vivenciaram esse dia a dia, os elementos necessários para trazer a este juízo o entendimento de que restou caracterizado, no caso, a cláusula com previsão de aplicação do caso fortuito e força maior, que, aliada à cláusula de 180 dias, redundaria na inexistência de atraso na obra em questão. Então, diante desses elementos, excelências, prazo contratual estabelecido, cláusula com previsão de 180 dias e mais a cláusula de aplicação do caso fortuito e força maior, que nesse caso não a sentença chega a falar de fortuito interno, ao abordar a questão da pandemia e do caso fortuito e força maior. Com a máxima venha, não é fortuito interno. Uma pandemia que atinge toda a sociedade, todas as diversas áreas do comércio, da indústria e da construção civil, não pode ser tratado como um caso de fortuito interno. Fortuito interno seria se eu dissesse que a obra atrasou porque o meu fornecedor de cimento atrasou a entrega. Aí seria o fortuito interno. Se o meu fornecedor de aço atrasou a entrega, aí seria o fortuito interno. Agora, uma pandemia que impacta diretamente na atividade de toda a sociedade, na atividade comercial, industrial, mercantil de modo geral, não pode ser tratado como um fortuito interno, conforme dispõe a sentença. Então, diante desses elementos, excelências, é que entende a empresa apelante que, pelas cláusulas contratuais postas no contrato, considerando 180 dias de tolerância, existência de cláusula com previsão do caso fortuito e força maior, não há que se falar em descumprimento contratual com relação à entrega do imóvel, o que justificaria aqui a improcedência, a reforma da sentença para a improcedência da demanda. Um outro ponto também que eu gostaria de acrescentar ainda é que, mesmo diante dessas circunstâncias, houve, e isto está comprovado através de documentos no processo, um atraso por parte da própria autora, compradora do imóvel. Né? Houve um atraso aí de, no mínimo, 60 dias para que a autora efetivamente tomasse posse do imóvel, a obra já estava concluída e entregue, e houve um atraso aí de pelo menos 60 dias para que a autora ela aprovasse o seu financiamento bancário e, a partir da quitação da unidade imobiliária, ela pudesse ter a posse do imóvel. Nesse caso, a sentença condenou a empresa ao pagamento de lucros cessantes pelo período que foi até, não a entrega do imóvel formal, mas a posse efetiva da parte autora, que só aconteceu em fevereiro, mas só aconteceu em fevereiro porque, no mínimo, 60 dias a autora não conseguiu aprovar o seu financiamento bancário, e isso consta elementos do processo. A apelante disponibilizou uma via de financiamento através de um convênio com o Banco Itaú, que não era obrigatória, era só uma opção. A autora não quis seguir por essa via, e obviamente esse caminho seria mais rápido, porque por força desse convênio já havia as trocas de documentos necessários entre a instituição financeira e a construtora. A autora optou por financiar pelo Banco Inter, através de um agente de financiamento imobiliário próprio, e isso gerou todo um atraso para a aprovação e para a quitação da unidade imobiliária e para que a autora recebesse efetivamente as chaves, o que gera, inclusive, um descompasso na condenação, porque, repito, a condenação impôs o ressarcimento de lucros cessantes, ainda que seja numa fase de liquidação de sentença, considerando o mês de fevereiro de 2021, quando a autora já havia, quando a obra já havia sido plenamente concluída e o atraso da posse se daria exclusivamente por culpa da própria autora. Então, todos esses elementos, excelência, nos levam aqui a requerer, quanto ao mérito, a reforma da sentença para que seja declarada a improcedência da ação. Ainda que vossas excelências assim não entendam, há de argumentando, doutos julgadores, como já antecipado, a sentença condenou a empresa ao pagamento de lucros cessantes. Só que o pedido feito na inicial ele foi certo e determinado. A autora indicou que gostaria de receber o valor de X mil reais pelo X período, em razão dos prejuízos, supostos prejuízos que teria tido com
a não entrega do imóvel no prazo previsto. A autora não comprovou efetivamente que manteve um contrato de locação naquele período. A autora não comprovou efetivamente que iria alugar aquele imóvel que tinha efetivamente um valor ou um contrato de locação na emissão de ser realizado, aguardando somente a entrega do imóvel. Em outras palavras, o lucro cessante, por ser espécie de dano material, ele precisa ser efetivamente comprovado. E a não comprovação do dano material não enseja a remessa dessa comprovação para uma fase de liquidação de sentença. Repito, a autora não pediu que essa indenização fosse remetida para a liquidação de sentença. Foi uma opção do julgador remeter essa liquidação para a sentença por falta de provas. Então, a falta de provas ela deveria ensejar o indeferimento do pedido e não a remessa para a liquidação de sentença, é o que entende a apelante, e por esse fundamento se requer a reforma da sentença para que a questão do lucro cessante sejam revistos e, no caso, indeferidos. Por fim, houve a aplicação de uma multa. Repito, essa multa não tem previsão contratual. A aplicação da multa decorreu de uma construção feita pelo juiz. O juiz analisa o caso concreto, o juiz analisa que o contrato firmado entre as partes não tem uma multa que seja imposta à construtora, e numa construção de análise e interpretação contratual, a sentença cria uma multa que contratualmente ela não existe. Então, por esse argumento também, pela falta de previsão contratual, se requer a exclusão da multa no caso concreto, e aqui eu encerro a minha fala agradecendo a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor Rafael. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Raimundo Nonato, para o voto. Pois não, presidente. Eu vou aqui fazer a leitura da ementa e ela está bem esclarecedora. Na leitura da ementa, senhor presidente, eu inicio por dizer que trata-se de uma apelação cível interposta por Novaes Engenharia SPE 3 Limitada, adversando sentença proferida pelo juízo da 19ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza nos autos de ação ordinária acumulado com indenização por perdas e danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada por Maria Helena Lopes Lima em desfavor da demandada ora apelante. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar: 1. O pedido de revogação da justiça gratuita da parte demandante, formulado pela parte ré. 2. A existência ou não de cesseamento de defesa. 3. Se houve atraso injustificado na entrega do imóvel, objeto do contrato de compra e venda, firmado entre as partes. E 4. A apreciação do direito da apelada à reparação de danos materiais. Prima facie, a recorrente apresenta impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora. Quanto tal benefício, o regramento processual, em seus artigos 98 a 102, estabeleceu que, para a pessoa física, basta a simples afirmação, declaração de que a parte requerente não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e de seus familiares, para fazer jus à gratuidade judiciária. No caso dos autos, verifica-se a existência de declaração de hipossuficiência da autora colacionada às folhas 16, além de não haver novas informações ou documentos apresentados pelo apelante capazes de afastar a presunção de miserabilidade da apelada. Desse modo, compreendo que a recorrida possui direito à gratuidade judiciária, conforme autoriza o artigo 98 do CPC, motivo pelo qual não acolho a preliminar apresentada pela empresa recorrente, impugnação não acolhida.
No caso em que pese as alegações do apelante, entende-se que o indeferimento da prova oral não constitui cerceamento de defesa. Isso porque se trata de matéria eminentemente de direito. Desta feita, como a prova oral em nada alteraria no desfecho da demanda, não há falar em cerceamento de defesa. Portanto, indefiro a preliminar suscitada neste tocante. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade civil é objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou de culpa do fornecedor. Assim, basta a comprovação da ação do nexo de causalidade e do dano para que se reconheça o dever do fornecedor de reparar o dano causado. Artigo 14 do CDC. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da ausência de abusividade da previsão contratual quanto ao prazo de prerrogativa ou de tolerância de 120 dias precedente. No entanto, a previsão contratual que prevê a prerrogativa indefinida do prazo de tolerância impõe ao consumidor extrema desvantagem, configurando-se abusiva, posto que as hipóteses de atraso da obra, por quaisquer eventualidades inerentes à atividade empresarial do construtor, já se encontram albergadas pelo prazo de prorrogação de 180 dias. Na espécie, os responsáveis pela entrega da obra não trouxeram nenhuma explicação plausível a fim de justificar o descumprimento contratual, sobretudo porque os possíveis atrasos decorrentes de escassez de mão de obra ou força maior em razão da pandemia da Covid estão inclusos no prazo de tolerância contratualmente previsto, não sendo motivo suficiente para justificar o atraso. Na hipótese ilícita, não há controvérsia contra a substancial atraso na entrega do bem imóvel por culpa exclusiva da construtora recorrente, o que a justifica a reparação dos prejuízos comportados pelo autor. Acerca do lucro cessante, assim já se manifestou o STJ. Eu cito aqui um precedente, o entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto do contrato de promessa, compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Um agravo interno, no recurso especial 1722, 2768 de São Paulo. Assim, correta a condenação por lucro cessante. E caminhando para o encerramento, por terem a mesma natureza jurídica, a condenação acumulada da cláusula penal moratória e a indenização por lucro cessante implica na incidência do bis in idem, visto que se destinam a compensar o adquirente pelo atraso na entrega do bem. Nesse contexto, descabida a acumulação do valor dos lucros cessantes com a inversão da cláusula penal. Assim, merece reforma a sentença nesse tocante para afastar a condenação do pagamento de multa contratual. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Desembargador Raimundo Nonato, também voto neste processo e, diante do substancioso voto de Vossa Excelência, eu o acompanho integralmente. Como vota o eminente desembargador Paulo de Tarso? Também acompanho o eminente relator, senhor presidente. Muito obrigado. Passo, então, a proclamar o resultado.
A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Continuando aí no nosso julgamento, é o 7 da pauta, ainda com o doutor Rafael. Não é isso, doutor Rafael? Sim, excelência. Trata-se do apelação cível 022-9793-86.2022.8.06.0001, processo de origem da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Perdão, estou repetindo o anterior. Perdão, é o 63. É o 63, eu acho que já é o cansaço batendo, viu? E preocupado com a reunião que terei mais tarde, também já de trabalho. É o 63, repito, é o 027-4849-45.2022.8.06.0001, apelação cível de origem da 3ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, processo da minha relatoria. Solicitou sustentação oral o doutor Rafael Carneiro de Castro. Doutor Rafael, processo é da minha relatoria e pelo sistema do voto provisório, vem dando, Vossa Excelência fala em nome da Novaes Engenharia, não é isso? Isso, excelência. No caso é apelante, pelo sistema do voto provisório, está sendo provido o recurso. Indago se Vossa Excelência tem interesse ainda na sustentação. Não, excelência, eu dispenso nesse caso e agradeço. Muito obrigado. Passo então a leitura da ementa, tão somente que é bastante esclarecedora, um fato muito simples, que versa sobre honorários. Apelação cível, ação de adjudicação compulsória, pedido de desistência do feito pela parte autora, contestação apresentada antes do requerimento autoral, formação da tríade processual, sentença homologatória, condenação do autor em honorários advocatícios e sucumbenciais, cabimento, dever que recai em face do autor que desistiu da ação, aplicação do critério da equidade na fixação do valor, nos termos do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC. Recurso conhecido e provido é como voto. Como voto, eminente desembargador Paulo de Tarso. Voto acompanhando Vossa Excelência. Como voto, eminente desembargador Lucídio Queiroz. Da mesma forma, senhor. Inclusive, senhor presidente, foi matéria já apreciada na sessão de hoje, né? Matéria muito parecida, então eu acompanho Vossa Excelência integralmente. Muito obrigado, desembargador Lucídio. Passo então a proclamar o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Presidente, poderia só informar o valor que ficou? Está aqui no questionamento? Deixa eu dar uma olhada aqui. O autor que requereu julgado para fixar verbos sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$800. Recurso conhecido e provido. Obrigado, bom trabalho. Muito obrigado. Vamos então. Qual é o próximo? Alguém mais presente? Não, né? Não temos mais advogados presentes. Passemos então aos virtuais. É o 6? Chama a julgamento o processo 6 da pauta. Trata-se da apelação cível 0046-250-14.2017.8.06.0112, de origem da 1ª Vara Cível de Juazeiro do Norte, da Comarca de Juazeiro do Norte. Processo da relatoria do eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Solicitou sustentação oral doutora Inara Camila Duarte Freire Alves. Presente a doutora Inara? Presente, excelência. Processo em mesa, desembargador Raimundo Nonato. Sim, presidente. Pode então dar a palavra à advogada. Tranquilo, presidente. Doutora Inara, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, Vossa Excelência tem tempo regimental de 15 minutos. Gostaria de cumprimentar aqui todos os presentes. Quero saudar os excelentíssimos desembargadores componentes, ilustríssimo desembargador relator, Raimundo Nonato Silva Santos, os demais servidores e colegas advogados. Bem, no que se refere ao presente caso, fazendo aqui uma breve síntese do que aconteceu, no dia 2 de julho de 2016, motivada por falhas no fornecimento de energia decorrentes de um incêndio no disjuntor, a recorrida ela contatou, então, a recorrente para que ela fizesse a troca do aparelho que teve o incêndio disjuntor.
Na oportunidade, houve, então, a instauração de um termo de ocorrência de inspeção, que culminou na retirada do medidor de energia da casa, da parte autora, sendo a autora informada que, na data de 3 de outubro de 2016, o aparelho seria, então, submetido ao crivo de um perito empregado pela própria entidade. Essa perícia, ela ocorreu na cidade de Eusébio, Ceará, com um lapso territorial entre o local que aconteceu a perícia e a casa da autora de 500 quilômetros, já que ela mora em Juazeiro do Norte. A consumidora, então, ela não pôde acompanhar esse procedimento e, posteriormente, ela foi apenas surpreendida com o recebimento de um laudo técnico que lhe imputou uma cobrança no importe de R$ 78.798,04, sob pena de suspensão do fornecimento de energia em até 90 dias a partir do vencimento da fatura. Da decisão da perícia, a autora não obteve uma resposta esclarecedora, sendo que a decisão do processo ela foi omissa quanto aos questionamentos da recorrida. Dentre eles, a principal questão girava em torno dos termos genéricos que foram utilizados para fundamentar as irregularidades que prejudicaram o registro do consumo efetivo, problemas estes que não foram discriminados na decisão, com produção de prova unilateral por parte da recorrente, inviabilizando assim o próprio contraditório. E da marcha processual, foi então concedido uma tutela de urgência para que a empresa ela não efetuasse a suspensão do fornecimento da energia da casa da promovente, como ela vinha ameaçando fazer. Entretanto, durante o curso do próprio processo, a recorrida informou diversas vezes em juízo sobre as ameaças que ela vinha sofrendo, ameaças de corte, tanto tendo sido feitos parcelamentos indevidos daquela dívida que ela estava sendo cobrada, foram feitos parcelamentos indevidos por parte da própria Enel. Atos que foram considerados atentatórios à dignidade da justiça, consoante a decisão que consta as folhas 280 e 281, e desenvolvida toda a instrução, adveio então a sentença de mérito, que acertadamente julgou o procedente a ação, determinando o reconhecimento da inexistência da dívida no valor de R$ 78 mil, que foi imputada à autora, condenando também a demandada em indenização por danos morais. E, uma vez que constatada a natureza consumerista na relação entre as partes, é dever da fornecedora de serviços proceder com as devidas ações para que o medidor utilizado funcione adequadamente. E, em caso de ajustes necessários, que seria o caso, agir com transparência, permitindo à consumidora participar adequadamente de todo esse processo, o que não ocorrera no presente caso. E, nessa conjuntura, é notório que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja a comprovação da regularidade do procedimento de inspeção que culminou na cobrança, objeto desta lei, além do fato de que a recorrida não restou eficazmente garantida qualquer oportunidade de participação nos meandros do procedimento, o que pressupõe sua ilegalidade, por obstar à possibilidade do contraditório. Como anteriormente eu já falei, a perícia ela ocorreu em Eusébio, a parte autora mora em Juazeiro do Norte, e ela não conseguiu acompanhar a perícia. Mas a prova já consta nos autos. A decisão foi feita com base na prova unilateral feita pela Enel. A postura adotada pela companhia energética, ela vai de encontro ao que dispõe a jurisprudência consolidada pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não pode haver cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo apurada unilateralmente pela concessionária, que foi o que aconteceu no presente caso. E em casos análogos submetidos ao crivo desta Corte de Justiça, é unânime o entendimento que segue o disposto na Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, o entendimento de que deve ser assegurado ao cliente o direito de participar efetivamente da investigação de suposta irregularidade. E oportuno salientar aqui, e não obstante a produção de prova unilateral por parte da Enel, não existem provas de culpa da parte autora, a recorrida, seja quanto ao defeito no medidor, seja quanto à subtração ou desvio no registro de energia elétrica.
E desta feita, razão não há para imputar a requerente o ônus financeiro sob a arguição de que a responsabilidade é do titular, independentemente de autoria do delito, uma vez que não é presumido, pois nos termos do próprio artigo 81 da Resolução 414/2010 da ANEEL, seria de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externo, como a do caso em comento. Desta forma, a recorrente ela não só desrespeitou os direitos da consumidora quanto à elaboração do TOI, mas, de igual modo, no momento do envio de inúmeros avisos de suspensão e de fornecimento de energia, quando realizou inúmeras cobranças por ligação telefônica, ameaçando a autora de corte de energia, mesmo com decisão judicial determinando que a empresa se abstivesse de fazê-lo, bem como quando realizou, sem qualquer consentimento da parte autora, parcelamento desse suposto débito, mesmo pendente de processo. E no que se refere ao dano moral, é nítido o desgaste emocional da parte autora, que ultrapassou meros dissabores diários, tendo em vista o constante sentimento de desconforto e principalmente de medo gerados pelas constantes ameaças de corte de energia, nas quais cita-se as manifestações que foram apresentadas em juízo nas folhas 250, 252, 265, 266, 271, 272, as quais implicaram na condenação em multas e no recolhimento de atos atentatórios e no reconhecimento de atos atentatórios à dignidade da justiça por parte da Enel. Portanto, faz-se imperioso a manutenção do quanto condenatório, vez que a indenização se mede pela extensão do dano. E, diante dos fatos expostos, sem querer me alongar mais, venho, portanto, requerer o desprovimento do presente recurso, de modo a manter irretorquível a decisão aquó, em todos os seus termos, ante o seu absoluto acerto. Ok, obrigado, doutora Inara. Passo então a palavra ao eminente desembargador Raimundo Nonato para proferir o voto. Pois não, presidente. Agradecendo a doutora Inara, Camila, Duarte, a de Juazeiro do Norte, terra natal. E eu passo, então, a leitura da ementa. No caso aqui é o processo pautado, a pauta é o de número 6. É o de número 6. Perfeito. Exatamente. De número 6, eu serei bem objetivo. Aqui, a controvérsia recursal trazida pela Enel consiste na revisão de sentença na qual o juízo de primeira instância constatou a irregularidade do termo de ocorrência e inspeção e determinou a vedação da cobrança do débito dele decorrente. Da atenta análise dos autos, constata-se que o juízo de primeiro grau reconheceu não ter a empresa demandada assegurado a participação do demandante na perícia realizada no medidor removido da sua unidade consumidora, notadamente em razão de ter informado a consumidora que a perícia seria realizada em outra cidade, distante aproximadamente 500 quilômetros. Parece que era no Eusébio. Né? Além do referido fundamento não ter sido impugnado nas razões do apelo, a sentença, quanto ao referido ponto, guarda consonância com o precedente deste Tribunal de Justiça. A imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela fornecedora de serviços, com a consequente cobrança de valores relativamente ao consumo não faturado, sem a observância do contraditório da ampla defesa, torna nula e inexigível o débito por ela perseguido. Não obstante o entendimento consolidado neste tribunal, seja no sentido de que a cobrança indevida por si só, desacompanhada de apontamento do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito ou de corte no fornecimento de energia elétrica,
não seja suficiente para o reconhecimento do dano moral. No presente caso, a conduta da empresa apelante foi além da simples cobrança indevida. O juiz Acó fundamentou de maneira satisfatória a condenação. A referida conduta da ré se repetiu até mesmo após a decisão judicial. Apesar de defender a inexistência de danos morais indenizáveis, em nenhum momento das suas razões exais, a empresa apelante impugna os fundamentos trazidos na sentença para reconhecimento do abalo extrapatrimonial. Assim, diante das peculiaridades do presente caso, não há como admitir como um mero aborrecimento, dia a dia, a situação vivenciada pela demandante, de tal forma que a condenação de indenização por danos morais há de ser mantida. Com relação ao quanto, daí o julgamento parcial. O quanto existe razão apelante, uma vez que o valor fixado pelo juiz Acó foi de 50 mil. Se distancia do critério de razoabilidade e proporcionalidade, ao meu ver. Então, eu estou conhecendo do apelo, do recurso, e julgando parcialmente, recurso parcialmente improvido, reformando a sentença unicamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de 50 para 5 mil reais, mantendo a sentença nos demais termos. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Desembargador Raimundo Nonato, no caso é recurso parcialmente provido, não é isso? Parcialmente provido, porque em primeiro grau tinha sido condenado a 50 mil, e aqui nós estamos reduzindo para 5 mil. Perfeito. Muito obrigado, desembargador Raimundo Nonato. Eu voto no processo e também acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Como voto, o eminente desembargador Paulo. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Muito obrigado. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Muito obrigado, doutora Ilana. Obrigado, bom julgamento a todos. Muito obrigado. Continuemos, então. Chama a julgamento 165 da pauta. 165. Trata-se da apelação cível 020 1151 56.2024.8.06.0091, de origem da primeira vara civil da comarca de Iguatu, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira, solicitou a sustentação oral do doutor Nicolas Salles Lopes. Presente, doutor Nicolas, que já estou vendo na virtual. Desembargador Paulo. Pois não, senhor presidente. Boa tarde ao doutor Nicolas. Doutor Nicolas, o senhor representa, no caso, o Banco Itaú, não é isso? Exatamente, excelência, o banco. Doutor Nicolas, nós estamos desprovendo o recurso dado ao consumidor, do senhor Antônio Francisco, para manter a sentença de primeiro grau. Eu pergunto se o senhor insiste na sustentação oral. Nesse caso, eu dispenso, excelência. Eu agradeço. Muito obrigado, nós que agradecemos. Muito obrigado, doutor Nicolas. Passa a palavra, então, ao eminente relator para proferir o voto. Pois não, é uma apelação, prioridade de tramitação conforme o artigo 1048, inciso 1 do CPC e Estatuto do Idoso. Sentença improcedente do pedido de declaração de nulidade contratual com repetição de débito e danos morais. No caso, pactuação digital, assinatura do contrato por meio de biometria facial. A casa bancária apresenta o contrato e o comprovante de depósito, dentre outros documentos essenciais. Prova da transferência do dinheiro. A instituição financeira se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso 2 do Código de Processo Civil. Paradigmas do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, não detectada qualquer ilicitude reparável. Também o STJ vai no mesmo sentido. Então, estou votando pelo desprovimento, senhor presidente.
Obrigado, eminente desembargador. Como vota o desembargador Lucídio Queiroz? Senhor presidente, eu acompanho também integralmente o voto do relator. Obrigado, desembargador Lucídio. Como vota o desembargador Raimundo Nonato? Acompanho o relator, presidente. Obrigado, desembargador Raimundo Nonato. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Muito obrigado, doutor Nicolas. Obrigado, excelência. Boa sessão a todos. Muito obrigado. Continuemos, então. O próximo, penúltimo, é o 80. Quem solicitou sustentação oral foi o doutor Carlos Éden Melo Mourão. Doutor Carlos, se encontra presente na sessão virtual? Doutor Carlos não está presente, será julgado juntamente com os demais. E, por fim, o último é o 21 da pauta. Solicitou sustentação oral doutor Anderson Bruno de Souza. Presente, doutor Bruno, na sala virtual. Doutor Anderson Bruno também não se encontra virtual, será julgado juntamente com os demais processos da pauta. Enfim, conseguimos. E agora, dando continuidade, todos os processos já foram votados, não há nenhum pendente de votação. Perguntar aos eminentes pares se confirmam os votos lançados no sistema provisório. Pode. Confirmo todos. Da mesma forma, senhor presidente. Desembargador Nonato. Também confirmo todos, presidente. Também confirmo todos os votos. Então, anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório previamente, sejam os inclusos na pauta, bem como os extra-pautas, se tornem definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Chegamos, então, ao fim. Pergunto aos eminentes pares se terem alguma manifestação. Desembargador Raimundo Nonato, alguma manifestação? Nenhuma, presidente. Muito obrigado. Desejo melhor para Vossa Excelência, desembargador Raimundo Nonato. Muito obrigado, presidente. Desembargador Paulo. Só agradecer ao lanche, que é o desembargador Lucídio. Reitero o agradecimento também, viu? Desembargador Lucídio. Só um abraço ao nosso colega, procurador de Justiça, doutor Emanuel. E, desembargador Raimundo Nonato, o senhor devia parar um pouquinho, o senhor precisa descansar para se recuperar. Que seja obrigado pela H1. Tá, então, muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente sessão.